série de palavras, Os Grandes Tesouros do Ser Humano, parte 3. Hoje, amados, hoje eu estarei falando de uma arma que é muito poderosa também. Ela é o que abre mesmo, né? O Mar Vermelho é ela que nos leva a ter uma intimidade muito grande com Deus. É ela que nos leva a viver mesmo coisas sobrenaturais mesmo sobre as nossas vidas. Amém? E essa arma, amados, ela vem acompanhada com a palavra de Deus e com a oração. É por isso que eu ministrei primeiro a palavra de Deus e depois a oração. Porque esta arma, amados, sem oração e sem palavra de Deus, ela não funciona. Ela não é ativada. E essa arma que eu estarei ministrando hoje, esse tesouro que vamos desenterrar hoje das nossas vidas, é o jejum. O jejum é uma arma muito poderosa nas nossas vidas que nós precisamos ter bastante conhecimento dela. E nós precisamos saber usar essa arma tão poderosa que Deus também deixou nas nossas vidas. Amados, hoje eu estarei encerrando essa série de palavras, né? Tem muitos aí tesouros aí que precisamos desenterrar que Deus deixou para nós aqui na terra, mas essas 3 armas que eu tenho ministrado são as 3 armas essenciais para a batalha da nossa vida aqui na terra, para nós vencermos o mal, para nós vencermos, né, nossas lutas diárias. Essas 3 armas são as 3 que vai nos garantir a nossa vitória no mundo espiritual e também no mundo natural. Então hoje eu estarei falando sobre o jejum, que você possa aí estar convidando aí mais pessoas para nós estarmos aí meditando na palavra de Deus, amém? E para começar aqui eu separei alguns pontos para nós entender melhor o que é o jejum, para que precisamos, né, jejuar, para que ele serve, amém? O jejum, amados, ele não consiste somente em uma atitude exterior de abstinência de alimentos. Ou seja, o jejum não é só nós tirarmos algo, né, de alimento, por exemplo. É só nós abstermos de algum alimento. Não é só isso. O jejum, amados, ele é muito mais além disso. O jejum, amados, ele na verdade, ele começa no nosso interior. O jejum ele começa no nosso interior. O jejum não é só nós separarmos algo. Não. O jejum é muito mais além disso. O que é o jejum? Como assim ele vai muito mais além disso? Amados, antes da gente começar a prática do jejum, nós precisamos estar bem interiormente, né? Precisamos resolver o nosso interior, né? Precisamos nos abster daquilo que nos afasta de Deus. Porque o jejum, amados, na verdade, ele é um voto que nós fazemos com o Senhor. É um voto que nós fazemos com o Senhor. É uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Mas, amados, não há como nós nos aproximarmos de Deus através do jejum se nós não tivermos um caráter transformado, uma mente renovada. Precisamos, amados, primeiro, precisamos corrigir a nossa vida interiormente. Precisamos abandonar o pecado. Precisamos abandonar os maus pensamentos, os desejos impuros. Precisamos nos renovar no Senhor Jesus. Precisamos aceitar o Senhor Jesus verdadeiramente. Precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente a Ele. Precisamos nos humilhar diante de Deus, para que assim nós possamos começar essa prática, para que possamos começar a usar essa arma tão poderosa que é o jejum. Uma atitude exterior de busca de Deus que não reflete o que está no nosso interior não passa de simples e vã religiosidade. Amados, há muitos, na palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim, Jesus nos ensinando a respeito de jejum, de como a gente deve fazer o jejum. Diz assim a palavra de Deus: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, não se mostre triste, não se mostre acabado ou fraco, né? Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo
que já receberam o seu galardão, né? Há muitos cristãos fazem o jejum para mostrar para o próximo, para mostrar para o outro que jejuas, né? Só para receber honra de homens. Por isso que Jesus fala assim, que você já recebeu só recompensas de homens. Mas, continuando aqui, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amados, o jejum, como eu disse, né, ele é um voto que nós fazemos com o Senhor. Mas o jejum, amados, ele tem que ser em secreto, assim como é a oração, assim como é o seu devocional, né? Através da palavra de Deus, né? O jejum precisa ser em secreto com o Pai, né? Nós não podemos mostrar para as pessoas que estamos jejuando só para ganhar honras, só para ganhar elogios. Não, temos que fazer esse voto com o Pai. Porque é assim que Ele vê que você está fazendo em secreto com Ele, esse voto com Ele, amados, Ele vai te recompensar, Ele vai te honrar. E você vai conseguir romper essa muralha, você vai conseguir derrubar esse gigante que está paralisando a sua vida. Amém, amados? O jejum ele é muito mais além disso. Ele é muito mais do que tirar alguma coisa. Não, o jejum, primeiro você precisa se resolver interiormente. E jejum, amados, você tem que fazer em secreto com o Pai, para que Ele te vê, para que Ele vê que você está em oculto e Ele vai te recompensar. Amém? Amados, agora eu vou falar por que nós devemos jejuar. Qual é a necessidade do jejum na vida do cristão, né? Qual é a necessidade? Por que devemos jejuar? Na criação, Deus formou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, ou seja, um ser constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. A vontade de Deus era que seu espírito, por meio do espírito humano, reinasse no homem. Ou seja, amados, lá no início, lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, era tudo perfeito, era tudo puro, era tudo limpo, né? Não havia morte, não havia inveja, não havia suicídio, não havia nada que viesse do pecado, não havia nada disso, era tudo perfeito, era tudo maravilhoso, né? O homem e a mulher conseguiam dominar a sua carne, né? O espírito dominava a carne no início. Mas depois que Adão e Eva entraram em desobediência, depois que eles, né, desobedeceram aquilo que Deus havia falado para eles, o pecado entrou na vida do homem e da mulher. O pecado entrou no coração do homem, passando que a carne governar sobre o espírito, né? Hoje a carne se tornou mais forte que o espírito na vida da humanidade. É por isso que se criou o jejum. Porque o que é o jejum? O jejum é para nós vencermos a nossa natureza. É por isso que quando você for jejuar, você precisa tirar algo que vai lhe custar. Você precisa tirar algo que vai te custar. Não adianta eu tirar algo que me agrada. Não, algo que não me agrada, né? Você precisa tirar algo que te agrada muito, algo que toma seu tempo, algo que enfraqueça a sua carne, né? Nós precisamos ter esse entendimento, né? O jejum é para isso, é para nós vencermos a nossa natureza humana, é para nós vencermos os desejos da nossa carne. Amém, meus amados? Através do seu espírito. Depois que o pecado entrou no mundo, esta posição se inverteu. Hoje, um homem natural, em sua constituição, tem um corpo reinado, a alma serva e o espírito inativo. Quando nascemos de novo, Deus começa uma transformação em nosso interior. O que é nascer de novo? É aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É aí que começa a nova transformação, é aí que começa a nova vida, não é, amados? É aí que nós conseguimos, né, ter discernimento, ter sabedoria, nossos olhos espirituais se abrem, nós conseguimos ter uma visão
totalmente diferente do mundo. Amém? Dando vida ao espírito humano, o Senhor leva o homem do natural para o espiritual. No jejum, exercitamos a nossa nova natureza, subjugando a vontade da carne e a vontade do Espírito de Deus. Ou seja, assim como eu disse, né, o jejum ele é um exercício para nós vencermos a nossa natureza, né, para que o Espírito governe sobre a nossa vida, para que o Espírito seja maior na nossa vida. Amém? Para que não possamos cair em tentações, para que não venhamos pecar mais, né? O jejum é para isso, para nós se afastarmos da vida pecaminosa. Amém? Há também, amados, o caso de certas montanhas, resistências aos nossos alvos, desafios, que somente a oração usual não move. Isto é, não tem a força necessária para se obter o desejado. Por isso que tem o jejum, mas só a palavra e só a oração nós não conseguimos derrubar montanhas, nós não conseguimos remover as montanhas que estão à nossa frente. O jejum, ele é a arma-chave para nós, né? É uma armadura para completar, né? Para nós vencermos aí essas lutas, os desafios, né? Amém? Porque o jejum, ele vai nos levar a ter uma intimidade muito grande com Deus. Eu já tive muitas experiências maravilhosas com Deus através do jejum. Já tive muitas experiências maravilhosas, ao ponto de em certos cultos eu não conseguia nem me controlar, de tão grande que a presença de Deus ele fica na nossa vida quando fazemos essa prática do jejum. Quando nós temos uma vida de palavra, de oração e de jejum, o Espírito Santo de Deus se manifesta na sua vida. Amém, amados? Por isso que é importante essas 3 grandes armaduras aí. O Senhor Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. E um pouco adiante, no verso 29, ele afirma: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, essa casta de demônios, né, não pode sair da sua vida pode sair da sua vida por meio de oração e jejum. Só sai por meio de oração e jejum. Os dois precisam andar juntos, oração e jejum, né? Uma pessoa que jejua, olha, um ponto muito importante também, uma pessoa que só jejua, mas não tem uma vida de oração e de palavra, amados, de palavras, ele não está jejuando. Ele está o quê? Fazendo regime. O jejum ele precisa estar sendo acompanhado de palavra e de oração, para que ele possa romper os limites, para que ele possa conseguir atingir o ponto que ele quer chegar, para que ele possa conquistar aquilo que ele vem pedindo ao Senhor. Amém? Uma pessoa, por exemplo, que quer um emprego, por exemplo, né? Que quer um emprego, por exemplo, não adianta você abrir um jejum aí, por exemplo, você tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, mas eu já conheço pessoas assim, que muitas vezes só abre o jejum quando quer alguma coisa, quando quer algo de Deus. Não, amados. Mas não abre o jejum, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de palavra de Deus. Você não vai conquistar nada de Deus, porque você não tem intimidade com Ele, você não tem um relacionamento com Ele. Mas é maravilhoso ter um relacionamento com o Pai, porque Ele te revela coisas, você é guiado por Ele. Não importa o que você está passando, não importa a tempestade que você passa, não importa qual o tamanho do seu desafio, mas a pessoa que vive na palavra, que vive a palavra, uma pessoa que é homem e mulher de oração na sua casa, na sua família, uma pessoa que jejua verdadeiramente, uma pessoa que entrega totalmente a sua vida ao Senhor, uma pessoa que não espera reconhecimento, uma pessoa que não espera honrarias de homens, uma pessoa que tem uma vida totalmente com o Pai, que tem um relacionamento totalmente com Ele forte, amados. Assim como disse Jesus, né, que nós faríamos obras maiores que as dele. Mas para nós fazer obras maiores que de Jesus fez, amados, nós precisamos abandonar tudo que nos afasta do Pai. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, precisamos ser leais a Ele.
né? Eu tenho aprendido muito sobre lealdade. Os pastores têm falado muito sobre lealdade, amados. Precisamos ser leal ao Senhor. Precisamos ter uma vida reta diante dele. Temos que abandonar de vez o pecado da nossa vida. Não podemos mais aceitar o pecado na nossa casa, na nossa família. Amados, o diabo ele não está brincando de ser diabo, não. Ele está destruindo famílias mesmo, ele está destruindo casamentos, está destruindo filhos. Ei, Deus te escolheu. Deus te escolheu para ser profeta na sua casa. Então tira essa Bíblia que está aí na gaveta. Então começa a ser profeta na sua casa, começa a orar, começa a jejuar. Levanta de madrugada, ora ao Senhor, busca Ele intensamente. Deixa a chama do Senhor queimar no teu coração, amados. Deixa a chama queimar no seu coração. Aí sim você vai viver a perfeita, boa e agradável vontade do Pai. Amém, meus amados. Glória a Deus. Um exemplo aqui de um jejum que garantiu a vitória desse homem. Jesus, ele iniciou seu ministério com uma grande vitória que foi conquistada quando jejuava. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, amados. E ele venceu Satanás. Depois que Jesus teve fome, Satanás veio tentá-lo. Jesus veio tentá-lo na sua fraqueza. Jesus estava fraco na carne, mas o seu espírito é quem estava governando. É assim que temos que ser, amados. Temos que deixar o Espírito de Deus tomar posse da nossa vida. Temos que deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração. Temos que deixar Jesus governar na nossa vida. Aí sim vamos vencer Satanás. Aí sim vamos vencer a inveja, vamos vencer os maus pensamentos, desejos impuros, vamos vencer as drogas, vamos vencer tudo aquilo que nos afasta, que desagrada o coração de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração. Essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração, amados. Precisamos usar as armaduras de Deus, né? Porque o mundo que vivemos hoje precisa de homens, mulheres, jovens, crianças que temem ao Pai, que temem o nome de Deus. Precisamos se levantar como verdadeiros adoradores. Deus está levantando verdadeiros adoradores nesta geração, durante essa crise. Você precisa, amados, salvar a sua família. Você é o escolhido da sua família. Não negocie mais o chamado do Senhor na sua vida. Se o Espírito Santo está te incomodando nesta manhã, se o Espírito Santo está te incomodando durante essa crise, se entregue a Ele, amados. Não resista mais. Se entrega. Se entrega totalmente a Ele. Porque Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Amém? Amados, esse foi o terceiro tesouro que desenterramos hoje. Precisamos, amados, ter uma vida de palavra, de oração e de jejum. São 3 armas que aos nossos olhos parecem ser simples, mas é essencial para você vencer Satanás. E é claro, vem acompanhado também de obediência, de integridade, de caráter, de lealdade. Tudo isso precisa estar junto com oração, palavra e jejum. Envolve muitas coisas, amados. É por isso que quanto mais você buscar de Deus, mais você se tornará uma pessoa ungida, mais as pessoas vão olhar para você e vão desejar mais desse Deus que nós servimos. Precisamos fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, quando estivermos andando na rua. Temos que falar de Jesus para as pessoas. Amém? Amados, que você possa neste momento levantar a sua mão direita. Vamos fazer uma oração poderosa, uma oração maravilhosa. Que você possa orar de todo o seu coração neste momento. Senhor,